Olá, muito boa noite para você. Pedagoga acusa a prefeitura de descaso com as contratações para educação em Patos de Minas. Com uma dívida hospitalar em cerca de R$70 mil, família de mulher que perdeu a vida para a Covid neste sábado pede ajuda. Na edição do NTV News de hoje, você vai ver também. Na véspera do domingo de Páscoa, a movimentação intensa nas compras de última hora em Patos de Minas. Em tempos de dificuldades, comerciante distribui cestas básicas para famílias carentes. Obesidade. Mais da metade dos brasileiros estão acima do peso. Futebol. Em jogo contra adversário direto, o RT recebe o Coimbra e precisa vencer. Lateral do Cruzeiro diz que time tem evoluído no Mineiro. Após derrota, Atlético jogará clássico contra o América neste domingo. E tem alerta: distúrbios do sono crescem na pandemia. A história de superação de quem se depara com o câncer e a Covid-19. A arte que vem da madeira reciclada e que se transforma com o talento. E internado no hospital de campanha, radialista patense faz alerta enquanto se recupera da Covid. Destaques do NTV News que começa a partir de agora. Como já era previsto, a movimentação nas compras de última hora, do tradicional ovo de Páscoa foi bastante intensa neste sábado de Aleluia em Patos de Minas. Neste supermercado, a prateleira reservada para ovos de Páscoa temáticos já estava vazia. A procura foi intensa nos últimos dias. Só sobraram pendurados os ovos tradicionais, que são aqueles que não agradam tanto às crianças, apenas os adultos. Neste outro local, a procura de última hora pelos ovos foi intensa e muita gente reforçando a máxima de que o brasileiro deixa tudo para a última hora foi ao local escolher o seu chocolate. Segundo o gerente, as vendas aumentaram muito neste feriado e neste sábado. Principalmente nesses dois últimos dias, Sexta-feira Santa e agora nesse sábado, nossas vendas aumentaram bastante e a gente está com as últimas unidades aqui em estoque. A procura nesta época aumenta tanto pela barra de chocolate quanto pelos bombons. No caso do Gilmar, a escolha foi pelos ovos, que são entregues para os afiliados. Eu optei muito pela marca e pelo preço também, que o preço está bem em conta. Para essa promotora de vendas, em relação aos ovos de Páscoa, os que mais têm saída são os temáticos. Lucas Neto, Patrulha Canina, Slime, pelo brinquedo, sem dúvida. A Milena, de apenas 4 anos, deu a sua opinião e escolheu o seu ovo. Ela pediu para a mãe comprar do personagem que adora. Porque eu assisto um desenho da Patrulha Canina dele, igual, por isso que eu escolhi. E a mãe, é claro, atendeu ao pedido, mesmo de última hora. Porque eu só tive tempo hoje, eu trabalho a semana toda e só tenho tempo hoje. Eu vi a alegria dela, então não tem preço. Uma pedagoga de Patos de Minas reclama que o município ainda não contratou educadores e professores para a educação infantil e dos anos iniciais. Segundo ela, a situação gera prejuízos tanto financeiros quanto para o ensino. Essa mulher, que não quer ser identificada por medo de represália, procurou a reportagem da NTV para denunciar que a Prefeitura de Patos de Minas, segundo ela, não tem dado a devida importância para a educação na cidade. Parece sim ser descaso mesmo, porque a gente sabe que a educação é a base de tudo. A educação tem que ser prioridade. Não tinha que ser, ela é prioridade, E nós estamos em abril, as aulas começaram agora em fevereiro, já vai para 2 meses e até hoje não foi feito os contratos dos professores. Segundo ela, as aulas no município retornaram em fevereiro e só agora a prefeitura lançou edital de convocação para contratação de professores dos anos finais. Houve para o ensino fundamental do 6º ao 9º ano. Foi lançado esse edital e as contratações serão feitas agora, esta semana, do dia 5 até o dia 9. Mas, para a educação infantil, nas creches e para os anos iniciais nas escolas, nenhum edital de convocação ainda foi lançado. Segundo a pedagoga, seriam mais de 120 profissionais que deveriam ser contratados e até agora nenhuma informação. A gente sabe que tudo é pela base.
educação infantil, anos iniciais, que até hoje não foram feitos os contratos. Isso gera um prejuízo na educação dos alunos, uma sobrecarga para os professores efetivos e, consequentemente, né, os professores que contratados também precisam trabalhar. E há também um prejuízo para os alunos também, né, porque precisa desses professores para estar auxiliando, né, dando as aulas online para eles. E até hoje não tivemos nenhuma posição. A mulher, que também é professora da rede estadual de ensino, diz que há uma discrepância na forma de trabalho do estado e do município e não sabe o motivo da demora na convocação. No estado, as aulas começaram dia 8 de março. Está acontecendo as designações, praticamente quase toda semana tem designação para o estado. Então, as designações acontecem tudo online. E o ensino também do estado é online, é um ensino remoto. Então acontece de forma mais assim, ordeira, mais organizada. Agora, ela espera que a convocação saia o mais breve. Nós pedimos que seja lançado um edital de contratação, que haja essas contratações. Porque nós, professores, nós precisamos trabalhar. E não visamos somente o nosso lado, mas também o lado dos alunos. Os alunos também precisam dos professores. Nós questionamos a prefeitura sobre a reclamação da pedagoga, mas até o fechamento dessa edição ainda não tínhamos recebido uma resposta. A seguir, em tempos de dificuldades, o comerciante distribui cestas básicas para famílias carentes. E com uma dívida hospitalar em cerca de R$70 mil, família de mulher que perdeu a vida para a Covid neste sábado pede ajuda. Morreu neste sábado, aos 84 anos, o cantor Agnaldo Timóteo, vítima da Covid-19. Ele estava hospitalizado desde o dia 17 de março, no Rio de Janeiro. Timóteo era mineiro de Caratinga e foi ainda jovem para o Rio de Janeiro em busca de oportunidades, onde foi ajudado pela cantora Ângela Maria e gravou seu primeiro disco em 1961, aos 25 anos de idade. Agnaldo Timóteo, dono de uma voz potente, uma das mais belas da música popular brasileira, gravou 64 discos ao longo de sua carreira. Um dado triste tem sido cada vez mais recorrente na pandemia. Além da dor da perda de um ente querido, muitas famílias se veem diante de dificuldades financeiras para custear os tratamentos. Nós vamos mostrar agora o apelo dos familiares de uma mulher de 44 anos que faleceu na madrugada de hoje em decorrência da Covid-19 e que precisam de ajuda para pagar a dívida hospitalar de cerca de R$70 mil. Juntamente com o medo e a insegurança, a Covid não para de fazer vítimas em Patos de Minas. Na madrugada deste sábado, uma mulher de 44 anos que estava internada em hospital particular da cidade perdeu a vida para a doença. Maria de Lourdes sofria de obesidade. Após contrair o vírus, as sequelas pioraram e ela precisou ser internada. Foram 7 dias e a esperança de conseguir uma dose de tocilizumab, remédio capaz de reduzir a mortalidade em 28 dias. Ela com 44 anos, tem pouco tempo que ela completou 44 anos, tadinha. E acontece o que aconteceu aí de repente, né? Porque na verdade, esse Covid, de uma hora para outra, a pessoa pega e às vezes o sintoma aparece, quando a gente vai ver já avança rapidinho, né? Então é muito difícil, não é fácil. Com o falecimento de Maria de Lourdes, a família teve que assumir a despesa médica, que ficará em torno de R$60 mil. Isso porque não conseguiram vaga no hospital de campanha. Vocês sabem, não está fácil de achar vaga. E ela era bastante obesa e com isso, né, a gente ficou com medo, a família, os amigos mais próximos, as pessoas que ajudaram. A gente conseguiu arrecadar aí um dinheiro de início. Os familiares ainda precisam de ajuda para sepultar Maria de Lourdes. Por não terem condições, o corpo da senhora ainda permanece no hospital. A gente está muito preocupado, principalmente agora, com o sepultamento dela, sabe? Porque ela até ainda se encontra lá no hospital, sabe? O marido dela está desnorteado para fazer um sepultamento para ela, com, como se diz, o mínimo de dignidade que seja, para ajudar, porque o marido dela, né, é desempregado, está desempregado, o filho dela também desempregado,
E a gente está aqui tentando dar o máximo da gente para poder fazer o que a gente der conta por eles, né? Contando com a ajuda de todos vocês, né? E com as pessoas, com a população, com o pessoal que estiver nos assistindo e quiserem nos ajudar, né? A passar por essa fase difícil. E olha, não é fácil, gente. A gente não sabe nem o que dizer e é muito difícil. Infelizmente, essa doença é cruel. Se você não conseguiu a tempo anotar aí os números, né, do Pix e também os contatos bancários para poder ajudar essa família, o telefone de contato para falar com eles é o 999090491. Vou repetir, 999090491, falar com o Neto. Você vai ver agora a iniciativa de uma comerciante de Patos de Minas que já alimentou mais de 100 famílias carentes em meio à pandemia. Sensibilizados com as dificuldades enfrentadas por alguns patenses devido à pandemia, um casal de comerciantes iniciou a distribuição de cestas básicas. A iniciativa começou em março e já alimentou mais de 100 famílias e ainda contou com a ajuda da população. Com a entrevista da NTV gerou muita repercussão, muitas pessoas se solidarizaram e vieram a ajudar. Só que a demanda de pessoas que está pedindo socorro é muito maior do que as pessoas que têm nos ajudado. Por ter contato com muitas famílias, Cleia acaba conhecendo um pouco das histórias e das angústias. Em algumas situações, os pais deixavam de comer para dar alimento aos filhos. A gente pode alcançar mais pessoas, porque assim, a questão do trabalho está muito difícil, muitos estão desempregados, muitos pais que moravam de aluguel tiveram que voltar para a casa dos familiares, estão passando por esse tipo de situação. Então, quando a gente vive isso de perto, a gente vê que a realidade está muito mais crítica do que a gente imagina. As mães que dizem dormir com fome para poder levar o alimento, para deixar o alimento para a criança, isso aí, então isso mexe muito com o emocional da gente. São muitas as famílias contempladas com a cesta básica e pães. Dona Dalva foi uma delas. Assim como mostramos no jornalismo da NTV, a senhora teve sua casa incendiada em março e acabou perdendo tudo. Quando eu vi foi só o fogo e eu não estava em casa e nem ele estava em casa. Eu estava na casa da vizinha fazendo um refresco, eu faço refresco, eu faço bolo no pote, eu faço várias coisas para vender, para tirar o dinheiro, né? Aí a hora que eu olhei assim, que eu vi acesa, né, que lá estava escuro, eu vi acesa, eu corri, abri o portão, fui lá. Na hora que eu fui jogar água lá, o fogo já estava lastrado e já estava derretendo aquele PVC do teto. Grata, a senhora comemora a ajuda, que com as dificuldades impostas pela pandemia, veio em boa hora. O povo de Patos é muito caridoso, tem muitos anos que eu moro aqui. Eu nunca passei necessidade aqui em Patos, nunca passei fome aqui. O povo aqui é muito bom, é muito caridoso, estou muito satisfeita. E o projeto continua. O intuito de Cleia é seguir ajudando as famílias até que elas tenham condições de obterem o próprio sustento. Mas para isso, conta com a ajuda da população. Todas as pessoas que têm nos ajudado, né, trazendo alimento ou até mesmo fazendo Pix, né, para ajudar a montar as cestas, nós colocamos essas pessoas num grupo de WhatsApp, no qual a gente criou, para que elas saibam para onde está indo o dinheiro que elas investiram ou o alimento que elas trouxeram. A gente não expõe a família que está recebendo, muitas das vezes, mas sempre eles mandam um áudio agradecendo. Então, assim, é gratificante demais o que a gente está fazendo. Boa iniciativa, né? Depois do intervalo aqui no News, obesidade. Mais da metade dos brasileiros estão acima do peso. Vamos falar de futebol também. O lateral do Cruzeiro diz que o time tem evoluído no Mineiro. Após derrota, o Atlético jogará clássico contra o América neste domingo. E em jogo contra adversário direto, o RT recebe o Coimbra e precisa vencer. Por aumentar a chance de desenvolvimento de uma forma grave da Covid, a obesidade vem ganhando mais visibilidade no momento atual. Mas prevenir e combater essa doença deve ser prioridade constante para todos, né? O alerta é reforçado neste Dia Mundial de Combate à Obesidade. Neste ano, a campanha da Sociedade Brasileira de Endocrinologia defende o cuidado de todas as formas. Ao longo do mês, ações vão alertar sobre índices preocupantes da obesidade e sobrepeso no Brasil. Mais da metade dos brasileiros estão acima do peso. 2 entre 10 estão obesos. A obesidade não é fator de risco, é doença.
e afeta mais de 20% da população brasileira. Não há dados oficiais ainda, mas relatos de endocrinologistas apontam maior procura por atendimento nos consultórios. Os pacientes estão preocupados com os casos mais graves de Covid e a razão para esta preocupação: quem está bem acima do peso tem maior probabilidade de desenvolver inflamações graves. O paciente com obesidade, ele tem o corpo dele um estado inflamatório natural do paciente obeso, mais substâncias pró-inflamatórias e tudo. E esse quadro grave de Covid, ele nada mais é do que uma resposta inflamatória exagerada do organismo. Então, o paciente obeso, ele tem uma chance maior de desenvolver esses quadros inflamatórios mais graves e, por isso, eles têm um quadro mais grave de Covid. Flávia defende maior acesso aos serviços de saúde e políticas públicas de atenção aos obesos. Não é culpa da pessoa ser obesa, a gente não é obeso porque tem vontade de ser obeso. Então, a gente levando isso para o lado de que isso é uma doença, vai alertar do que os governos precisam investir no tratamento dessa doença, as pessoas vão ter mais acesso a cuidados médicos, né? Martielli concorda. Ela ganhou peso durante a pandemia. A ansiedade também aumentou diante de tantas incertezas. Em outubro passado, ela retomou as atividades físicas e assim conseguiu mais equilíbrio para seguir adiante, com segurança e autoestima. A gente só consegue cuidar do corpo da gente a partir do momento que a gente se ama, que a gente consegue melhorar a partir do momento que a gente se aceita, e tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer por amor. E eu acho que o gordo tem que ter essa visão de não se odiar, ele tem que se amar cada vez mais para cuidar cada vez mais da sua saúde. E só assim que ele vai conseguir ter resultados melhores. Vamos falar de futebol aqui no News. O Cruzeiro vai até Varginha, onde enfrenta o Boa Esporte neste domingo, às 11 da manhã, em partida válida pela 7ª rodada da competição. O lateral Matheus Pereira, que ficou de fora da última rodada por ter tomado o 3º cartão, fica à disposição do técnico Felipe Conceição. A Raposa ainda não se acertou em campo e vem sofrendo para conseguir pontuar na competição, o que exige atenção redobrada, portanto, para a partida deste domingo. Jogo difícil que nem todos, né, estão sendo aí, principalmente fora de casa, mas a gente vem para fazer uma grande partida e sair com a vitória. Apesar de um início de campanha com atuações ruins, o jovem lateral disse que o objetivo do Cruzeiro para o estadual é bem claro. Com certeza, né? Esse é o nosso objetivo, nos classificar para chegar forte nessas finais aí e somar o mais pontos possível. O jogador avaliou que falta pouco para que o time celeste evolua e melhore os desempenhos. A gente está chegando, está criando, falta acertar o último passe ali para a bola começar a entrar. A URT joga às 16 horas no estádio Zama Maciel, quando vai receber o Coimbra aqui em Patos de Minas. O time comandado por Wellington Fajardo perdeu por 3-0 para o Pouso Alegre na retomada do Campeonato Mineiro na quinta-feira e precisa voltar a pontuar. Dando uma olhada na classificação do Campeonato Mineiro, você observa que o Trovão Azul tem 6 pontos em 18 que foram disputados. E com o revés em Pouso Alegre na quinta-feira, o time desceu para a 9ª posição. Outra constatação é de que o confronto com o Coimbra neste domingo significa uma briga direta para escapar da incômoda parte de baixo da tabela, uma vez que o adversário ocupa a 10ª colocação com 5 pontos, o que torna uma vitória ainda mais importante neste momento para o RT. A hora é de fazer valer o fator casa, até porque o Trovão Azul só venceu no Zama Maciel nesta edição do Campeonato Mineiro até agora, não conseguindo, portanto, se sair bem longe dos seus domínios. Depois da derrota de virada para a Caldense por 2-1 na última quinta-feira, o Atlético faz o primeiro clássico do Mineiro com a América, neste domingo, às 16 horas no Mineirão. As duas equipes têm 15 pontos, mas o Galo ainda lidera pelo saldo de gols. E no setor de ataque, atleticano tem disputa boa entre Hulk e Savarino. Na briga pela titularidade, Savarino diz que está tranquilo quanto à escalação, uma vez que o time disputará muitas competições ao longo de 2021. Não, na verdade eu estou tranquilo. Penso que esse ano temos muitos jogos. Eu sempre vou apoiar se Hulk joga, se eu jogo, seguramente
ele vai apoiar a mim e bom, o que posso falar é que eu vou trabalhar da melhor maneira e se Deus quiser, esse ano eu vou jogar muitos jogos. Sobre a derrota para a Caldense, o jogador reclamou da qualidade do gramado e espera uma melhor atuação do Galo no clássico deste domingo. Mas o time não podia jogar a bola por o campo, era um campo difícil. Mas agora temos um jogo contra a América, vai ser um jogo difícil também, mas um campo muito melhor para fazer nosso jogo e o mais importante é a vitória contra a América agora. E esta 7ª rodada tem ainda outros 3 jogos. Às 15h30, Pouso Alegre e Caldense duela no Manduzão. O Uberlândia recebe a Patrocinense no Parque do Sabiá às 16 horas. E no mesmo horário jogam também Tombense e Atlético em Tombos. Daqui a pouco aqui no News, alerta: distúrbios do sono crescem na pandemia e a história de superação de quem se depara com câncer e a Covid-19. O medo de perder o emprego, a preocupação com parentes idosos, as indefinições do futuro, tudo isso tem tirado o sono do brasileiro. E sem dormir direito, essas pessoas vivem cansadas, irritadas e com dor de cabeça. A pandemia tirou o sono dos brasileiros, literalmente. Dificuldade para dormir é uma das queixas mais comuns. Há quem não consiga dormir e há também quem esteja dormindo além da conta e em horários diferentes do habitual. A última pesquisa Vigitel sobre o tema, feita pelo Ministério da Saúde, apontou que 41,7% dos entrevistados teve o sono alterado durante a quarentena. Aumentou muito a insônia, né? As pessoas passaram a ter dificuldade para iniciar o sono, despertares durante a noite, aumentaram pesadelos, bruxismo, cansaço durante o dia, dificuldade em conciliar o horário de sono, já que os nossos horários de trabalho se modificaram, né? Então, muitas pessoas estão trabalhando em casa, as crianças com aula online. Essa mudança de ritmo, de hábitos, acabou por provocar uma mudança em relação à qualidade do sono. A Rita não dorme mais do que 5 horas por noite. O sono dela não é o mesmo desde o começo da pandemia. Eu fico assim muito cansada mesmo. O meu dia não rende, tudo que eu vou fazer parece que eu estou assim, com o freio de mão puxado, né? Porque eu não consigo ter atividade assim rápida, né? Como eu estava acostumada a fazer. Mônica também teve o sono alterado. A professora passou a se sentir exausta durante o dia. Eu sempre dormi pouco, mas o que acaba acontecendo, que eu tenho percebido, é que assim, chega uma hora, tipo 6h30 da tarde, eu estou exausta. Mas é uma exaustão diferente de uma exaustão de quem anda, de quem vai para a rua, né? E daí você acaba dando uma dormida antes do jantar, acorda morta na hora do jantar e depois vai dormir. Não sei, é tudo muito esquisito. A culpa não é só da pandemia. Dados da Associação Brasileira do Sono, de estudos feitos antes da quarentena, já mostravam que 73 milhões de pessoas não dormiam direito. Com o isolamento, a situação foi agravada e muita gente acabou entrando num ciclo vicioso. Não dorme direito por causa da ansiedade e, como não tem uma boa noite de sono, acaba ficando ainda mais ansioso. Enquanto a gente dorme, são liberados hormônios para a sensação de saciedade e regulação do apetite, outros fundamentais para o crescimento e para a regeneração de tecidos e aqueles que promovem a melhora do sistema imunológico. Dormir bem é tão importante que uma noite de sono desperdiçada eleva o risco de várias doenças a longo prazo, como diabetes, depressão e obesidade. A curto prazo, diminui a capacidade de concentração e aumenta o risco de acidentes.
A boa notícia é que mudar alguns hábitos resolve o problema. Existe um conjunto de medidas chamado higiene do sono, que manda para o cérebro os sinais corretos de que é hora de relaxar e dormir. Procure manter uma rotina de horários para dormir e para acordar. Não é só porque você está na pandemia que você pode dormir 2 horas mais tarde, se manter no celular antes do horário de dormir, não ter regra nem horário. Eu dormi muito tarde, eu vou até o meio-dia. Tudo isso vai prejudicar a sua qualidade de sono. Procure receber claridade de manhã, luz do dia, isso é muito importante. À noite, evitar o excesso de bebidas alcoólicas, alimentação pesada, excesso de cafeína. A neurologista alerta: em casos graves é preciso procurar um médico. Remédios sem prescrição ou até a famosa melatonina não cortam o problema pela raiz. A melatonina, ela não trata todas essas causas. Então, existe uma procura da população por usar a melatonina como um remédio natural. Não preciso procurar um médico e eu me trato. Esse é um pensamento muito errado. Então, dormir mal nos prejudica na nossa função mental, na nossa saúde como um todo, nos deixa mais propensos a acidentes, a erros, a dificuldades de relacionamento. E a melatonina, ela não é a medicação mágica para a insônia. Mas sobre esse assunto, a Sociedade Brasileira do Sono e a Faculdade de Saúde Pública da USP estão aplicando uma pesquisa para investigar melhor como é que está o sono do brasileiro. Para responder, é só entrar no site da associação absono.com.br. Nós vamos mostrar agora a história da Liliane. Com apenas 39 anos de idade, ela conta como enfrenta o desafio de vencer o câncer de ter sido contaminada pela Covid-19. Em 2009, Liliane sofreu acidente enquanto ia visitar o pai, que mora em Cristalina, que fica no estado de Goiás. Estávamos indo para Cristalina, né? Meu pai tinha sofrido um acidente lá e quase chegando, 14 quilômetros antes de chegar na cidade, né, um carro fazendo uma ultrapassagem indevida, né, bateu na gente. Éramos 4 irmãos, né, e um amigo da família no carro que estava dirigindo. Então, os 2 da frente faleceram, né, o carro pegou fogo na hora. Foram, assim, anjos que tiraram a gente, né, de dentro do carro. E então ficamos eu, meu irmão e minha irmã. 2020 foi o ano em que Liliane descobriu câncer de mama durante uma consulta. No primeiro momento, um susto. Estava fazendo uma consulta de rotina com o ginecologista. Tinha 2 anos que eu não ia. E aí ele pediu exames, né? E, na verdade, no exame que ele faz no consultório, ele viu que tinha algo errado. Falou: Liliane, tem um nódulo, vamos fazer um exame, né? Uma mamografia. E aí, apesar da minha idade, eu tenho 39 anos, ainda não é indicado, né? Mamografia anual, essas coisas. Aí eu falei: vamos fazer. E aí, assim, eu fiz o exame. Quando levei para ele, ele falou: realmente tem algo, né, errado, eu vou te passar para o mastologista, tem grande possibilidade de ser um câncer de mama. E aí começou, né, tudo. É muito complicado, sabe? O câncer é uma doença, assim, muito silenciosa, eu não tinha nenhum sintoma, não tenho histórico familiar. Então, é algo que a gente não preocupa muito, né? 17 dias após a cirurgia, ela descobriu que estava com a Covid-19. Olha, foi muito complicado, porque assim, eu fiz, né, a cirurgia de mastectomia total. Cada mulher, né, tem um procedimento. No meu caso, a gente optou por tirar as 2 mamas, por ser um tumor agressivo, né, e de crescimento muito rápido, foi essa a opção. E eu já estava, assim, muito machucada, né, muito sensível. E aí, 17 dias depois da cirurgia, né, eu testei positivo para o Covid. Na cirurgia das mamas, quando a gente tira as mamas, a gente manda para biópsia, para descobrir, né, realmente o tipo de câncer e tal, qual o próximo procedimento. E assim, por um milagre, né, assim que chegou os meus exames, os meus resultados,
Foi milagre mesmo. Eu não tem outra explicação, entendeu? Às vezes a medicina não acredita muito em milagre, mas eles arrumam N explicações, né? Mas é um milagre, sim. Era um tumor, né, como eu falei, 5 centímetros e agressivo. E nos meus exames da biópsia, veio que ele não tinha invadido, ele estava restrito nos meus ductos mamários. Liliane, hoje é só gratidão a Deus. Eu sou muito grata a Deus por tudo que eu passei. Eu nunca perguntei a Deus o porquê de tudo que estava acontecendo comigo, nunca. Eu sempre procurei entender para que eu estava passando por aquilo, né? Para quê? Porque eu preciso mudar, porque eu preciso ser transformada, porque eu preciso crescer, porque através da minha vida outras pessoas, né, possam melhorar como ser humano, né? Pois é, que mais pessoas possam se recuperar também, né? Que mais exemplos de superação a gente possa ter aí em momentos tão duros, tão difíceis, em meio a essa pandemia, né? Mais de um ano. No próximo bloco, aqui no News, a arte que vem da madeira reciclada e que se transforma por meio do talento. E internado no hospital de campanha, a radialista patense faz alerta enquanto se recupera da Covid. Um artesão de Patos de Minas usa madeira como fonte de inspiração. Toda a madeira usada para a fabricação de móveis, utensílios domésticos e também artesanato vem de demolições e carregam muita história. São 60 anos de vida e quase toda essa história é contada pela arte na madeira. É isso que nós vamos contar para vocês hoje, a história do Vivaldo, do artesanato. E nós estamos aqui no espaço dele para trazer muita história para você de casa. Vivaldo, como começou a sua história com a arte na madeira? Ela veio do seu pai? Ela veio com meu pai. Meu pai fazia carroças, currais. Daí eu trabalhava com ele desde criança, desde pequeno. Sua história começou lá em Tuiutaba, onde você nasceu. Como que ela veio parar aqui em Patos? Nós viemos para Patos há uns 30 anos atrás e eu continuei com a madeira. Nunca saí desse ramo especificamente e vim para cá. É uma região muito rica em história. Isso me encanta. E daí eu achei o local ideal, agora estou em casa. Porque aqui, através da madeira, através da arte, a gente tem condição de fazer um resgate cultural muito bom e contar a nossa história. Todos os móveis são de madeira de demolição. E a madeira de demolição, em si só, ela já carrega uma história. Tudo foi um curral, foi uma porteira, foi uma casa, foi um coxo. E a gente transforma isso em móvel. A própria madeira, a sapiência da madeira, nos ensina o que ela quer ser. Você desmancha uma casa e pega uma peça de madeira. É incrível, mas aquela peça de madeira está pedindo para que você faça dela um aparador, uma mesa. Ela mesma mostra, indica o caminho que ela quer ser transformada. Quando você adquire, vai desmanchar uma casa antiga, tudo que é madeira ruim, o tempo já providenciou de acabar. Tudo que ficou lá é bom, não tem mais fim. É feita uma seleção natural pelo próprio tempo. Vivaldo, conta pra gente a história desse armário. Esse é um armário que essa madeira que veio da região aqui das Três Barras, era uma casa antiga. Isso aqui é assoalhos antigo, assoalho de bálsamo que eu transformei num armário. Isso era piso de casa? Isso era piso de casa. Vivaldo, agora tem um móvel aqui que ele é uma réplica de um museu e você pôs o seu toque aqui também, né? Para começar, que tipo de madeira que é essa? Onde que ela estava? Onde que ela foi encontrada? Essa madeira veio lá da Boaçara, uma casa antiga que eu desmanchei lá em Boaçara. Ela é jacarandá e peroba. Daí eu transformei para um móvel. É engraçado que quem conhece Patos e quem conhece a história de Patos, quando vê esse desenho, já remete imediatamente, já vi isso em algum lugar. Isso faz as pessoas questionarem, faz as pessoas pensarem. Esse móvel aqui, por exemplo, ele tem várias tonalidades. Explica pra gente o motivo. O motivo é que
as pessoas iam pintando as portas e janelas, que era para ser pintado, pintava de amarelo, pintava de azul, ia pintando. E quanto mais, eu gosto muito disso, porque quanto mais cores essas madeiras foram pintadas, melhor, porque aí a gente vai descascando e mostrando quantas vezes a porta foi pintada, a peça foi pintada. Estava demolindo esse móvel lá em Boa Sara e postando nas redes sociais o que eu ia fazer com aqueles móveis. São portas de bálsamo. E uma pessoa lá em Brasília, que depois a gente ficou amigo, ficou muito contente de saber que aquela madeira aquela história não ia ser perdida, porque ela passava as férias dela lá em Boa Sara, nessa casa. Era dos avós dela, morava em Brasília e quando vinha de férias, criança, brincava nessas portas, balançava nessas portas. Então é uma região, é uma casa que criou várias gerações. Agora, Vivaldo, a madeira, ela te induz o que ela quer ser transformada. Mas a gente não pode deixar aqui de enaltecer também o seu trabalho, a sua ideia de trazer técnicas para utilizar em móveis, como por exemplo essa bandeja aqui. Conta pra gente o que você fez aqui. Isso é uma mancheteria, né? É uma técnica francesa, onde a gente faz misturas de cores de madeira, de qualidade de madeira, e faz desenhos geométricos. Pode ser criado uma infinidade de coisas com a mancheteria. É um trabalho muito bonito e normalmente é feito com pedaços menores de madeira, para dar um aproveitamento maior naquela madeira de qualidade. Qual é a história dessa mesa? Aqui, essa é uma mesa de peroba rosa, e eu comprei essa madeira aqui na região do Córrego Rico. Comprei do São Antônio Carlos, mas fazia anos que ela estava caída em cima desse córrego, tipo 50 anos que ela estava sendo usada como pinguela mesmo. O São Antônio Carlos, quando era jovem, ele atravessava nessa pontezinha, nessa pinguela, para ir para os bailes, para fazer farra. E ninguém tinha coragem de buscar essa madeira lá, porque ela estava num lugar realmente muito inacessível. Aí eu fui lá, se a gente não fizer alguma coisa com essa madeira, daqui alguns anos ela vai apodrecer. Uma coisa interessante também é você trabalhar na madeira até ela tomar um formato que é, por exemplo, o que a gente está vendo aqui. Eu trabalho com entalhe também, com esculturas, placas. Então, além de móveis, a gente faz entalhes, trabalha com entalhe. Essa é um pouquinho da arte que a gente traz aqui para o pessoal de casa, um pouquinho dessa história, de tantas histórias que tem aqui nesse espaço. Mas o Vivaldo, que já ensinou tanta gente, ainda tem um grande sonho, né, Vivaldo? Meu sonho é montar uma escolinha, para a gente estar passando essa técnica, passando para o pessoal mais novo esse conhecimento. Porque se a gente não se cuidar, isso vai se acabando. Passa muito rica nisso, em arte, em cultura, em raiz. Isso tem que ser valorizado, isso tem que ser resgatado, mostrado para as pessoas e fazer um trabalho de continuidade para que isso não se perca, para que isso não morra. Que bacana, né? O endereço é Rua Manuel Dias Pereira, 217, bairro Nossa Senhora das Graças. E o telefone é o 99158-9126. A luta contra a Covid exige habilidade e entrega dos profissionais de saúde, afinal, não há regra quando se fala desse vírus. Quem enfrenta a doença se agarra à esperança da dedicação dessas pessoas e muitas vezes a fé também. A gente vai mostrar agora um dos infectados que se recupera do coronavírus em Patos de Minas, o radialista Valico Pereira, que faz questão de demonstrar gratidão a quem está com ele nessa batalha. Valico Pereira, um nome conhecido, voz forte no rádio há 50 anos, que leva a alegria e ajuda tantos à frente das folias de reis.
Foi um dos infectados no surto que atingiu vários profissionais no sistema Clube de Comunicação. Sentiu sintomas da Covid em 18 de março, precisou de oxigênio, o quadro se agravou e no dia 31 de março foi internado no hospital de campanha em Patos de Minas. No início, na hora que fez o teste e deu positivo, eu fiquei muito preocupado. Mas a partir do momento que encontrei esse atendimento aqui do hospital de campanha, o pessoal que milita aqui, eu gostaria até de citar o meu amigo Cícero, o atendimento das meninas aqui, dos médicos, é espetacular. Inclusive, gostaria de aproveitar a oportunidade para cumprimentar o prefeito Falcão pela missão coordenando esse hospital de campanha, que está salvando muitas e muitas vidas. Todas as pessoas que trabalham aqui no hospital de campanha estão deixando seus pacientes como se estivessem em casa. Sobre essa questão, eu posso dar o meu exemplo. A gente entende o tamanho da gratidão do radialista. O carinho e cuidados dos profissionais da linha de frente são perceptíveis. Antes de iniciar a entrevista, verificaram cada detalhe para que Valico aparecesse bem na reportagem da NTV, com direito a muito alto astral. Não passa um batom? Brincadeira, mas para falar de coisa séria. Valico pede cuidado e atenção às pessoas na luta contra a Covid. Gente, aqui na cidade de Patos de Minas, vamos ter calma, vamos ter paciência, vamos unir as nossas forças, vamos unir os nossos pensamentos, porque é deste apoio que nós precisamos. Tem que se proteger. E o radialista já faz planos para o ano que vem. E para o próximo ano de 2022, nós haveremos com união, mais uma vez, realizar a nossa grande campanha de Folia de Reis. Segundo a família, a expectativa é de que Valico Pereira tenha alta já na semana que vem. E nós, do Grupo NTV de Comunicação, desejamos saúde ao radialista e a todos que lutam contra a Covid-19. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. Obrigado pela companhia, uma ótima noite de sábado e um excelente domingo a todos. Segunda-feira a gente se encontra aqui às 19 horas. Até lá.